Bom dia, gente. Segunda-feira, 18 de maio de 2026. Eu vou ler o trechinho do Evangelho para vocês em que relata o que aconteceu e o que vai acontecer, né? No Evangelho de hoje, de João capítulo 16, versículo de 29 a 33. Pequenininho, mas de uma profundeza enorme de lição. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisa de alguém para que interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu para eles: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, que eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No dia de ontem, o dia 17, a igreja comemora a ascensão do Senhor. O Senhor subiu para o céu, né? E ele nos disse o quê? Essa semana a igreja comemora, vai fazer vivência, cada lugar na igreja, cada cidade, cada paróquia estão fazendo uma preparação, né, para domingo, para a descida do Espírito Santo, que a igreja comemora, né? Porque Jesus falou que ele iria, mas não nos deixaria só. Ele deixaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, né? Antigamente, o que acontecia? Antes da igreja, né? Antes de fazer na verdade, a primeira novena que aconteceu na igreja católica foi a novena do Espírito Santo. Porque antigamente eles faziam novena, sabe para quê? Para poder, era época da colheita. Então eles faziam novena para que a colheita seja uma colheita boa, né? E entre aspas, não existia igreja. Porque a gente sabe que a igreja foi fundada depois de Jesus. Antes tinha todos os ensinamentos dos antepassados, né? Mas a igreja católica mesmo nasceu de Jesus. Foi ele que morreu na cruz por nós. E ele escolheu os discípulos, né? Escolheu os discípulos. E aqui ele fala, você não vai estar só. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus, a gente vai ver no domingo, na missa, o Espírito Santo de descer, está reunido os apóstolos e Nossa Senhora. Nossa Senhora não ficou cheia do Espírito Santo. Eu vou falar lá mais à frente. Os discípulos ficaram, Nossa Senhora já estava, porque o Espírito Santo de Deus, né, a sombra do Altíssimo cobriu Nossa Senhora, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Então, ela só estava lá junto com os discípulos, que estavam temerosos, né? Jesus já tinha subido ao céu, como subiu. Isso é uma memória, um ensinamento que a igreja nos faz há mais de 2000 anos. Jesus subiu ao céu e falou para ele: o Paráclito vai vir, e o Consolador vem, o Espírito Santo de Deus vem, o nosso advogado. Então, gente, vamos lá. No Evangelho, tem uns tópicos que eu queria que vocês ficassem comigo. Jesus diz assim, agora, quando ele fala para os discípulos falam para ele assim: agora nós sabemos quem tu és. Porque tá vendo? Ele está falando aqui, mas olha como é que a história veio nos trazer. Ela veio voltando um pouquinho antes. Ontem, o Espírito Santo de Deus subiu ao céu, né? Mas ele está aqui falando, ó,
Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis que agora fala claramente. Por que fala claramente? Porque Jesus falava em parábolas. Lembra? Quando muitas das vezes Jesus chamava os discípulos, os apóstolos deles, e falava em parábolas, para que eles entendessem. Por que a parábola? Porque depois ele explicava. Porque ele queria que aqueles 12 apóstolos soubessem, e as mulheres falavam ali, geralmente eles tiravam os apóstolos e falavam para eles, para que eles entendessem. Porque tinha coisa que ele queria que eles entendessem. Era só eles. Por isso que eles falavam em parábola. Agora ele fala, pô, agora só fala claramente. Agora sim nós sabemos que tu é o Filho de Deus, né? Que tu é Altíssimo, que tu sabes todas as coisas, a perfeição e a sabedoria está contigo. Aí Jesus fala assim: credes agora? Agora que Jesus já tinha morrido, carregou a cruz, né? Sofreu, padeceu pelo meu pecado e o seu pecado, para que a gente herdasse o céu. Porque quando Jesus subiu ao céu, foi aberto o céu para todos nós, porque Deus não ia dar essa oportunidade não, depois que Adão e Eva fez. Mas Jesus falou, eu sou. Ele quis vir como um cordeiro vivo, para que nós herdássemos o céu. E isso vai depender de mim e de você. Mas Jesus fala assim, credes agora? Eu tive com vocês, ensinei, evangelizei, multipliquei pão, curei os cegos, os leprosos, eu fiz tudo. Você só vai crer agora, depois que eu morri na cruz, ressuscitei, andei no meio de vocês, e agora eu vou dizer para vocês que eu vou ao Pai, que eu vou subir o céu, preparar um lugar para mim, para vocês? E se vocês não forem, eu vou preparar. Esse lugar vai depender de mim e de você. Eu vi ontem o Pedro Regis falando, e falo para vocês assistir o canal dele, os apelos urgentes, ele falando que como Jesus preparou um lugar para nós, o diabo também preparou. Aí Deus nos deixou livre. Se você vai ocupar o lugar que Jesus deixou lá no céu, ou se você vai ocupar o lugar que Satanás fez para você. A liberdade é nossa. Porque a palavra de Deus fala tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Então Jesus fala assim, credes agora que você viu, eis que vem a hora e já chegou. Pra gente não vem a hora não, a hora já chegou. Se já chegou para eles, pra gente já chegou há um tempão. Em que vos dispersareis. Jesus está mandando a gente. Geralmente quando é casado a gente vai 2 em 2, mas nem sempre o outro caminha, sempre o homem caminha sozinho, a mulher caminha sozinho, para honra e glória, 2 caminham junto. Mas você tem um irmão, você tem alguém que caminha contigo. E vocês vão evangelizar, vão multiplicar tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, que hoje nós sabemos, porque nós temos a palavra e nós queremos. Bendito somos nós que cremos, né? E você vai falar, chegou e vos dispersareis, cada um para seu lado, porque o Pai está comigo. Ele diz que Jesus diz, o Pai está comigo. Disse-vos isso para que tais coisas que tenhais paz em mim. Por quê? Ele diz isso para que a gente tenha paz nele. Porque você vai passar tribulação, você vai passar por muita luta, você vai passar nessa terra. Jesus não, em nenhum momento da Escritura, Jesus prometeu o mar de rosa que não. Jesus falou, o pior eu passei. Gente, eu faço tratamento seríssimo de depressão. E geralmente a depressão me cutuca muito. Mas eu não culpo Jesus. Jesus não tem nada de ver com isso. E não questiono Jesus porque o Senhor permitiu. Ele tem algo para mim? Tem. O processo é doloroso para mim e para você. Seguir Jesus, ele não quer dizer assim, eu estou seguindo o Senhor Jesus. A partir de hoje, eu sou a moreninha da cocada preta, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não. Jesus falou, eis no mundo terá aflição. Ele não me enganou. Quando ele me chamou, ele não me enganou. Ele disse, você vai ter aflição, filha. Você vai ter luta, você vai ter prova. Vai ter um momento que você vai me perguntar, aonde o Senhor está, Jesus? E ele vai dizer, todo tempo perto de você. É necessário que nós aprendamos a confiar em Jesus. Aí você vai dizer assim, mas é tão difícil. Eu sei. A pior coisa do mundo é ter uma doença na mente. É a chamada depressão, que vem síndrome do pânico, vem ansiedade. Mas eu vivo todo dia dizendo para ela, quando aperta, a primeira coisa que eu faço, clamo ao Jesus, Senhor Jesus, misericórdia de mim. E o Senhor vem ao meu alcance, meu socorro, ele vem. Né? Eu vou a ele gritando, Senhor, e ele vem. Então o que eu quero dizer para vocês, nós não estamos só.
Jesus falou para nós, né? É a semana todinha a preparação para que a Igreja Católica viva, faça o memorial da Pentecoste. Hoje é aniversário, se ele estivesse vivo, de João Paulo II, o Papa temente a Deus, que está no céu, um santo, que passou pela terra e que nós conhecemos. Santo. Nossa Senhora diz nas aparições em Anguera, que Pedro Resch, que João Paulo II, filho predileto, obediente, que nós sejamos também esse filho obediente, predileto, né? Que nós sigamos, eu não vou estender o evangelho, porque as pessoas falam que eu falo muito, né? E eu falo mesmo. Nós não vamos estender muito o evangelho, porque a palavra do Senhor só ela em si fala tudo. Jesus foi o Pai. Ele teve, ontem foi a ascensão. Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Jesus é o nosso Senhor, o nosso amado, é o nosso tudo, é o nosso ar. Eu posso viver sem você, você sem mim, eu sem pai, sem mãe. Eu estou vivendo sem meus pais. Eles se foram. A dor é terrível, mas eu vivo. Mas viver sem Jesus eu consigo? Consigo não. Porque eu fui feita para o céu. Aquele que todos nós fomos feitos. Isso é uma escolha. Como eu disse para você que o céu, Jesus preparou um lugarzinho para mim, ele fala na Sagrada Escritura, o inferno também preparou. Basta saber para onde que nós vamos, onde nós queremos estar. Eu quero estar no céu com o Senhor Jesus. Vocês entendem? Eu quero estar no céu com o Senhor Jesus. E não quero, de verdade, não quero ir para o inferno. Porque se o inferno fosse bom, o Satanás, se o inferno fosse bom, né? Porque o Satanás, Satanás não ia querer a gente lá, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Satanás, ele teve toda a oportunidade de herdar. Ele estava no céu, gente. Mas ele não quis ser obediente a Deus. Não quis servir Jesus, não quis... A história você já conhece. E ele quer que nós também vamos para lá. Ele quer nós felizes, ele tem raiva de nós, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus foi capaz de morrer para nós, para nos salvar, para nos dar salvação. Então hoje eu venho dizer para vocês, hoje Jesus vem falar para nós que ele subiu ao céu, né? Ele foi preparar um lugar para nós e que ele falou de todas as coisas. Os discípulos naquele tempo falou das parábolas, falou assim, porque se eu falava em parábola a gente entendia, agora a gente entende. Mas Jesus falou, todo o tempo eu estava contigo, vocês viram fazer, agora tu credes, depois que Jesus ressuscitou. Jesus na palavra diz, bendito somos nós, porque você viu Jesus, você estava lá no julgamento dele, você estava lá na condenação, você estava lá quando Jesus morreu, você estava lá quando Jesus ressuscitou. Eu não estava, você também não estava, mas os discípulos estavam, e mesmo assim eles não creram, porque os discípulos foram aqueles 12 separados, eles foram separados, eles foram escolhidos. Teve um que traiu Jesus. É livre? Papai deixou a gente livre. Quando Judas traiu Jesus, nem a moeda ele carregou. Ele se arrependeu. Mas Judas era tão orgulhoso que se ele tivesse pedido perdão, eu creio que Jesus tinha perdoado ele. Mas ele não quis. Não é? E assim somos nós, imperfeitos que somos, mas perfeitos porque Deus nos fez. E nós temos o direito de nos arrepender, de nos pedir perdão, de estar perto de Jesus. Gente, imagina. Se Jesus morreu por nós, nós passamos tanta tribulação nessa terra, porque eis o maligno perturbando nós o tempo inteiro. Imagine se Jesus não morresse. Aí nós estávamos ferrados. Como diz o Santo Evangelho, nós estávamos a pé. Por quê? Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. E ele diz, agora tu creres? E ele ainda fala, o Pai está com ele. Se o Pai está com ele, está com a gente também. Nós somos filhos de Deus, Pai. Diz isso para todas as coisas, para que tenhas paz em mim. A gente tem que ter paz em Jesus, a gente tem que saber que a hora do Senhor, o que vai acontecer na nossa vida, é na hora certa que o Senhor vai agir. O Senhor pode qualquer coisa, mas se Ele der tudo que nós pedimos a Ele, nós não vamos crescer. Porque muitos de nós, eu me incluo, somos crianças crescidas, achamos que somos grandes, mas não somos. Precisamos estar é um processo. É um processo rumo ao céu. Como aquela música diz, nós estamos, né, num trem-bala que leva os passageiros. E qualquer hora a nossa senha canta. Como que nós estaremos? Preparados?
preparados para prestar conta com o Senhor de tudo aquilo que nós fizemos? Muita gente fala assim, sabe, gente? Eu não gosto de ofender ninguém. Gosto. Para me irar, nossa, tem que ser muita coisa. E muitas vezes mesmo. Às vezes as minhas irmãs falam assim, como é que você é assim? Muita gente fala, tu é boba, eu não sou boba. Eu não sou boba. Porque quando às vezes as pessoas nos ofendem, se a gente ofender ele, vai virar uma bagunça. Eu peço ao Senhor Jesus, olha, Senhor, pelo fulano de tal, e rezo por eles. Porque eu tenho que ver que não é ele, esse o inimigo de Deus. Porque, sabe, gente, eu vi um filme em que nos relata a nossa mente, o poder da nossa mente. E eu estou tentando trabalhar isso em mim, para saber como é que eu vou lidar com tanta coisa que eu não sei lidar. Porque você sabe que a nossa mente parece que tem um anjinho do bem e um anjinho do mal. E muitas vezes o anjinho do mal vem cada uma cacetada na gente e a gente perde até o fôlego. Então eu vou centralizar minha mente para que o anjo do bem fale muito mais que o anjo do mal, até o anjo do mal sair da minha mente. Assim como posso sair da sua. É um processo. A vida da gente é um processo. Então eu venho passar para vocês o evangelho rapidinho, falando da vida do Senhor Jesus, falando que ele subiu ao céu, que ele foi preparar um lugar para cada um de nós, que ele vai derramar o Espírito Santo de Deus vem, o nosso Paráclito, o nosso Consolador, o nosso advogado, aquele que advoga por nós. Nós temos um advogado na terra. Não é advogado homem, que também está na terra para estudo, para poder nos defender e muito mais. Mas o advogado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E ele advoga. E você clama ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, ao meu socorro. E o Espírito Santo de Deus vem. Eu quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês. Se você não é meu inscrito, se inscreva. Esse canal não é monetizado. Eu não vou monetizar esse canal, porque esse canal é um momento que eu faço de desabafo. Eu trago tudo de tudo um pouco, esse canal de tudo um pouco. Eu trago as coisas para vocês, para compartilhar com vocês meus momentos ruins, os meus momentos bons, a palavra do Senhor, dando sabedoria, falando sobre a depressão, o tipo de alimento. Eu não quero monetizar esse canal. Ele não vai ser monetizado. Esse canal é um canal para que você interaja comigo. Que você interaja. Talvez, sei lá, quando eu partir, eu deixo esse canal para alguém da minha família e eles vão conduzir o canal do jeito deles. Mas, por enquanto, esse canal é um canal que eu venho trazer para vocês a palavra do Senhor, venho trazer receitas, dicas, venho mostrar um pouco de mim, né? Porque tem dia que a gente não tem ninguém para conversar. E às vezes eu ligo a câmera e converso com vocês. Inscreva no canal para que o YouTube mostre mais para mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir que eu, uma dona de casa simples, uma depressiva, que já, né, o Senhor Jesus vai me libertar disso e eu creio, possa mostrar para você que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de dar o joinha. Não esqueça de interagir comigo. Vocês sabiam que a primeira novena da Igreja Católica foi a novena de Pentecostes? Foi. Porque eles faziam isso agradecido ao Espírito Santo pela colheita. Padre José Augusto que me falou hoje, gente. Ficou com Deus. Um beijo no coração. E eu fui.